Boa noite a todos. Nossa, tá alto ou tá bom? Bom, vamos hoje falar sobre relacionamento conjugal. Não separeis o que Deus juntou. Antes de mais nada, meus agradecimentos à casa, mais uma vez aqui a AME, né? Uma vez por mês a Associação Médica Espírita vem a essa casa prestar uma palestra, né? E esse mês fui eu sorteado. Também agradecer ao Barbosa, ao qual veio aqui a brilhantar com música, né? Canto e deixou todos aqui em termos de harmonia bem calmos, né? Bem preparados para essa palestra. E Davi Reis, que tá meu escudeiro, meu fiel companheiro. Bom, vamos dar início à nossa palestra falando a respeito do relacionamento conjugal. Tá aqui, ó. Não separeis o que Deus juntou. Isso está na Bíblia. A Bíblia, inclusive, nos diz aqui, ó, a pergunta dos fariseus a Jesus. Não será permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E aí essa pergunta foi feita a Jesus, que respondeu: o homem deixará o pai e a mãe, e se ligará à sua mulher, e serão dois numa só carne. E ainda continua: assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Se eu partir do princípio do que Cristo falou, então eu sou um pecador. Eu já me separei, já me divorciei, né? Então, a gente tem que avaliar que Cristo falou em uma época diferente da nossa. Mas e o Espiritismo? O que será que fala a respeito dessa fala de Cristo, né? Então, se eu for através do Livro dos Espíritos, aqui na questão 695, temos aqui: constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Então, casamento na visão espírita é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana. Então, o Espiritismo apoia o casamento. E no livro O Consolador, na questão 175, Emmanuel nos diz o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual, antes de projetar-se na Terra. Isso é uma pergunta. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, o casamento, ele é a base para a formação da sociedade. Está no Livro dos Espíritos. Emmanuel diz que o nosso casamento, a nossa formação de família já é planejada antes do nosso encarne, né? Então, antes de eu me encarnar, ou qualquer um que encarnar, já sabia que iríamos nos interessar por tal pessoa, ter relacionamento, casar, já planejamos os nossos filhos. Então, eu continuo sendo um pecador, me divorciei. Bem, vamos lá. Constituição da família. Provas e expiações. Enquanto marido e mulher não forem curados moralmente, as discórdias conjugais reinarão soberanas, e os espíritos trevosos facilmente atuarão com perversidade, separando casais, prejudicando os filhos já desorientados e moralmente mal educados. Isso nós assistimos de camarote todos os dias, né? Quando há uma crise entre a relação conjugal, entre marido e mulher,
quem mais sofre são as crianças. São elas que vão ver aquele homem que no dia anterior falava, eu te amo. Vão ver aquela mulher que falava, eu amo minha família, eu amo meu marido, brigando que nem gato e rato, falando, não sei como é que eu vou me apaixonar por você, não sei como é que eu vivi tanto tempo contigo, e outras coisas mais que eu não preciso dizer aqui, mas que a criança escuta isso diretamente. Então ela já vê o casamento em declínio, vê a separação aparecendo e não sabe como fazer para consertar isso. Porque ela não pediu para nascer. Ou pediu. Bem, vamos lá. Isso aqui está no livro Leis do Amor, Compromisso Conjugal de Emmanuel. Então, está aqui, ó. As leis humanas sobre as uniões de seres. Então, são as leis civis. Então, vamos entender. O casamento é uma lei humana. É um contrato. Tanto é que você for avaliar, você vai no cartório fazer um contrato de casamento. Onde ali você vai colocar se é união estável, vai colocar se é um casamento com parcial separação de bens, ou total separação de bens, ou de união total de bens. Né? Ali você faz todo o seu acordo comercial com o seu cônjuge ou com o seu cônjuge. Então, é um acordo, um compromisso que você faz, que foi formado por lei. E é uma coisa humana. O homem criou o casamento. E são variáveis. Varia de um país para o outro. Né? Existem países que você pode, o homem pode casar com várias mulheres. Né? Tem países onde o homem só pode casar com uma mulher, mas pode ser com qualquer idade, pode pegar uma criança. Então, varia as leis em cada local. São essências da civilização, porque é importante. Quando formamos a civilização, quando formamos nossa vida social, nós adquirimos e construímos bens. E é através desses bens que é formada a nossa herança familiar, né, e nossa estrutura do lar. Então, e quando nos separamos ou quando falecemos, são esses bens que são herdados ou partilhados. Por isso, o contrato de casamento. Bem, e regulam as relações sociais, é claro. Né? Eu, quando me caso, eu ganho de presente a sogra. Ganho o genro, o primo, né? Ganho o cocô, nhado. Ganho o tio da minha mulher, o tio da minha sogra. Então, é formado um outro contexto de família, onde também minha esposa assume a minha família. Então, são formados os famosos clãs. E isso entra na regulação das relações sociais. Né? E regulam os interesses das famílias. Então, de novo, né? Tenho 3 filhos em São Paulo, tenho 1 filho aqui na Paraíba. Se eu morrer, eu tenho 4 filhos que vão dividir meus bens. Isso aqui é um contrato, gente. Como é que eu provo que são meus filhos? Pelo relacionamento que eu tive aqui através do papel passado. Bem, mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Ou seja, o mesmo contrato de casamento que temos hoje não é igual do século passado e muito menos de outras eras. O contrato também foi se adaptando às novas culturas sociais, né? Aos novos conceitos de famílias. As leis divinas sobre as uniões dos seres, aí já mudou. Estamos falando agora de nada material. São as leis da natureza. Elas são invariáveis. São as mesmas em
todos os tempos e em qualquer parte do mundo, em todos os países. Muito ao contrário daquela do papel que você assinou. Imutável, só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Aí está o X da questão. O casamento, aquele do papel, aquele contrato que você assinou, ele é feito pelo homem. São a lei divina material, a união dos sexos, né? Seja para procriar, seja por instinto, seja a vivência marital, homem e mulher. Lei divina moral, o amor. Então, esse é o sentimento maior. Às vezes, você vê um casal se separando, o que aconteceu? Vocês estavam tão bem, acabou o amor. Ah, era só paixão. Quando eu fui ver, acabou. O amor acaba. Então a gente vai ver aqui no decorrer da palestra de hoje que o amor ele transcende. O amor ele é imutável. Ele passa e ultrapassa a vida carnal. E é esse o amor que forma as uniões que o homem não separa. Mas vamos lá. Então, na lei divina material, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Então, enquanto estamos encarnados, né, a lei divina, ela apoia e, é claro, incentiva a união dos sexos. É a relação. Como é que eu posso ter um filho? Como é que eu posso ter uma filha? Dar a oportunidade desse espírito que vai reencarnar, evoluir, se eu não tiver uma união de sexos. O objetivo, substituição dos seres que morrem. São os novos espíritos que aqui vêm para assumir as novas empreitadas, né? E sanar as mazelas de vidas anteriores. Então, na lei divina moral, a união dos sexos deve ser regida pela lei do amor. E aqui é o ponto-chave, ó, o amor. É ele que não pode ser destituído, quebrado, cortado, separado. Então, a gente pensa, né, o amor. O que é o amor, né? Bonito, aquele pessoal que vai começando a namorar, começando a se envolver, é a paixão, né? É os novos e bacana em relacionamentos, né? São pessoas que começam a se envolver, vão criando algo mais que uma simples paixão. E aí, finalmente, é claro, um relacionamento estável, ou casamento. Bem, na visão espírita, o casamento pode ser entendido como casual, primeiro encontro de duas criaturas. Dessa espécie de casamento tem o casal ser conseguido levar uma satisfatória relação conjugal. Outros casais, não se adaptando e não suportando as desavenças, separam-se. Sem dúvida, na próxima vida terrena, reencontram-se para uma reconciliação. Ah, ele vai voltar e casar com a mesma pessoa de novo? Sim. Pode ser que sim, pode ser que seja filha, pode ser que seja irmã, pode ser que seja mãe. É uma reconciliação.
provatório. Reencontro de espíritos de diferentes graus de adiantamento espiritual que no passado desentenderam-se, por isso voltam a encarnar para superar as provas que forem submetidos e progredirem. Aquela história, eu não sei como é que eu casei com esse homem. Ele ronca, tem chulé, é chato. Depois de velho ficou rabugento. Muquirana, não me dá um centavo para me comprar meu vestido. Na verdade, você está começando a salpicar coisas que você já tinha gravado no seu espírito e que vocês precisavam se relacionar novamente para enfrentar tudo isso e passar na sua prova de reconciliação, de poder reencontrar com esses espíritos. Às vezes também, aqui eu coloco, diferentes graus de adiantamento espiritual. Mas também existe aquele caso, puxa vida, aquela moça tão bonita e casou com aquele sujeito. Era a busca, tinham que se reencontrar. Tinham que estar juntos e passar por esse período, que pode ser uma vida inteira, como pode ser meses, para fazer esse resgate, para progredirem. O expiatório. Em vidas anteriores, marido e mulher erraram muito. Reencarnam em novo lar para corrigir os erros cometidos em um casamento de resgate. Então, aqui pode ter sido casado em vidas anteriores e estão casando de novo, buscando o acerto, ou foram irmãos, primos, familiares que brigavam entre si e de repente aparece a paixão, sentem-se atraídos um pelo outro e se casam buscando esse resgate. Bem, e tem o sacrificial. União de um espírito um tanto evoluído com outro menos evoluído, com o fim de auxiliá-lo a progredir. Isso também assistimos de monte, né? Puxa vida, eu não sei como é que aquele homem tão inteligente, tão conhecedor da vida, vai casar com aquela moça tão ingênua, tão simplesinha. Ele tão rico, tão soberbo e ela tão simples e tão juntos. O que ele viu nela? Ele viu a necessidade de ajudar a ela a progredir, a ela evoluir ao patamar em que ele está, seja físico, seja financeiro e seja principalmente espiritual. E afins, espíritos evoluídos, com sentimentos elevados, que se amam verdadeiramente, corações afetuosos, juntos, com objetivos supremos para aliados adiantarem-se espiritualmente. Bem, esses casos aqui, alguns podem dizer que é utopia, não existe. Não, existe. Muitos casais se dão bem, progridem juntos, crescem juntos, estão ali para se completarem. São os afins. Muitas vezes eles vêm com outras missões diferentes. São espíritos que já vieram para se casar, que já vieram com toda a estrutura evolutiva já em andamento, mas que estão ali para gerarem filhos, que esses filhos serão a eles a missão. Então, o sentido da afirmativa, não separeis o que Deus juntou, é apenas os laços espirituais e de mútuo afeto que são indissolúveis. A união por interesses materiais.
Tem muita gente que casa, ainda hoje, por dinheiro. Antigamente era até um negócio de família, né? Eu tinha o famoso casamento cortês. O que era o casamento cortês? Olha, minha filha tem o dote. Se você casar com ela, além de você receber o dote, a gente divide as nossas terras e veremos um império aqui. Ou de café, ou de cana-de-açúcar. Isso teve muito tempo aqui. Casou com dote. São passageiras e logo desaparecem. E os que se casam por interesses materiais terão que aprender a se amar pela convivência, pela renúncia e abnegação. Ou seja, ou separa, porque um não vai aguentar o outro, ou vão ter que se submeter e viver uma vida, sobreviver a uma vida. Bem, aí vem o divórcio, né? A separação. O divórcio é uma lei humana, lembra que eu falei? O casamento, aquele papel, aquele contrato que vocês assinam, é uma invenção do homem. Então, o divórcio também é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Qual é a lei divina? A lei do amor. É essa que sobrevive, é essa que permanece. Eu brinco sempre com relação à separação. Você se separa, mas você não deixou e nem se separou dos seus filhos. Você deixou de amar seus filhos? Seus filhos deixaram de te amar? Esse amor foi o que Deus fez e ninguém separa. O divórcio, na questão 697 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. Os espíritos respondem: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Aí na questão 940, Kardec novamente examina as uniões infelizes. Os benfeitores insistem a dizer: as vossas leis, nesse particular, são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Gente, errou. Confundiu paixão com amor. Percebeu que não era aquela pessoa com quem você convivia. Existem vários contextos. Não, ele me amava, mas me traía, por isso que eu não quis ficar com ele. Vocês vão me desculpar, mas a pessoa, quando de fato ama, ela mesma se retrai e para de trair. É uma situação que acontece. Então, a união dos sexos, sem ser regida pela lei do amor, não foi Deus que uniu. Então, se não houver amor no relacionamento, meu avô brincava muito com isso. Ele falava: olha, se você não tem amor no relacionamento, você só tem relação. E ele estava certo. É só uma relação. Você só teve um contato, conversou, conviveu um tempo com aquela pessoa, mas não teve um relacionamento.
Eu costumo dizer que para você ter um bom relacionamento, você tem que se basear em 3 Cs. Né? 3 Cs. Companheirismo, cumplicidade e confiança. Se você não se basear nesses 3 Cs, você vai me desculpar, você não tem um relacionamento. Você mantém uma relação. Então, vamos lá. Na união dos sexos, quer Deus a união pelos laços da carne, mas a união pelos laços da alma. Então, são almas afins que vêm em busca de resgate, ou pela expiação, ou pelas necessidades. Nós vimos tudo isso. Então, o objetivo qual é? Afeição mútua. É aprender a amar. São espíritos que brigavam, tinham embates, se matavam literalmente em outras encarnações, e a cada encarnação vai colocando bálsamo chamado amor nas suas feridas perispirituais, e é através desse bálsamo que ele vai se recuperando e aprendendo a famosa lei do amor, para poder ter um relacionamento, para poder ter um casamento de fato. Então, a família e laço de parentesco. Há, pois, 2 espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Perfeito, né? Já as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. O que acontece? A gente vê isso direto. Dissolvem moralmente. Lembrando, estamos num planeta de provas e expiações, onde a inversão de valores morais e éticos é predominante, onde somos instigados dioturnamente à promiscuidade, à libertinagem, ao trair, ao ficar, ao acompanhar. E aí está a sua prova, aí está a sua expiação. Vencer essas tentações que estão lhe formando e provar que você não encarnou à toa. Você está ali para constituir uma família com amor, que é pelo amor que ela vai se sobreviver. Hoje, as famílias são constituídas de formas diferentes, sendo que sua formação consta das mais diversificados laços de afetividade. Aqui, eu estou pegando em bomba. Peguei em bomba. Porque a primeira, né? Está aqui, normal, né? O casal com seus filhos, né? Temos aqui o casal, que é uma família, não deixa de ser uma família, só porque não teve filhos, mas a pessoa às vezes convive 20, 30 anos, ele e a esposa se amam muito. Bem, os jovens hoje, né, estão se casando cada vez mais novos, 21, 22, 20 anos, 19 anos já estão se casando. Né? Bom, tem alguns relacionamentos, né, vai do país, vai do contexto que vive, da liberdade que se tem. Né? Hoje tem a lei do concubinato, né, da união estável, então você nem precisa passar mais no cartório, não precisa ir mais para a igreja, você vai no cartório, assina um papel dizendo que está vivendo junto há 5 anos, pronto, já está casado. E há várias formas de se amar. Eu não estou aqui para julgar, contestar, apoiar ou não, mas são relações que hoje é uma vivência. Temos que admitir que hoje tem relações e são hoje duráveis. Tem pessoas que se amam a tal ponto que
vivem vidas inteiras. Outro dia dei uma palestra a respeito de homoafetividade e mostrei um casamento de duas senhoras, uma de 88 e outra de 89 anos, que já viviam juntas há quase 60 anos e resolveram formalizar mais uma vez o casamento delas. É amor. E o que vale não é a lei do amor? Então, não cabe a mim contestar, muito menos julgar. E é claro, tem a famosa produção independente, ou às vezes morre o marido, ou morre a esposa, e a pessoa não se relaciona novamente. Continua sendo uma família. Não deixou de ser uma família, não. Ela está vivendo com os filhos. Então, as relações sobre esses novos contextos vivenciam uma cultura mais liberal, a qual a sociedade tem mais tolerância e muitas formas de amar e conviver com o outro. Bem, hoje as famílias são constituídas de formas diferentes das do século passado, sendo sua formação composta dos mais diversificados laços de afetividade. Mostrei a grande maioria no quadro atrás. Nos dias de hoje, as complexas famílias tentam se adaptar em um mundo preconceituoso e que vivencia experiências de modelagem aos novos conceitos sociais. Queira ou não, século XXI, os conceitos sociais são outros. Bem diferentes da minha época, bem diferentes da época do meu avô e, olha, completamente diferente do meu bisavô. Hoje, não muito diferente do ontem, ainda sofrem os elementos mais importantes das famílias. Quais são os elementos mais importantes? Os filhos. Quando há uma separação, a bomba atômica não está na cabeça do pai e nem da mãe. Ela está explodindo na cabeça dos filhos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constitui o sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnando na Terra. Pois através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos, na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade. Achei perfeita essa fala. Nós não somos só progenitores. Nós não somos só procriadores. Somos pais e somos mães. E quando assumimos essa responsabilidade, o contexto e a formação da ótica do amor, ela muda completamente. Então, a afeição mútua fosse transmitida aos filhos. Muita gente casa, principalmente as mulheres. A primeira coisa que acontece quando nasce o filho, vem aquele pensamento: formei minha família. Agora estou completa ou estou completo. É o amor. O amor, principalmente de mãe, ele é incondicional. E eu digo isso, não é só aquela mãe que gerou 9 meses, não. Aquela mãe que adota, às vezes ela ama até mais.
do que uma mãe normal. Esse amor, o homem não consegue separar. Sendo dois a amá-los, dois a cuidar deles e dois a fazê-los progredir. Bem, então, quando você se separa, fica um a cuidar, um a amar e um a fazer progredir? Acho que não, né? Mesmo que você se separa, o casamento não deu certo. Houve uma desavença. Descobriu que aquela mulher ou que aquele homem não era o seu par perfeito, sua alma gêmea. Tudo bem. O Espiritismo não é contra a separação, porque, afinal de contas, você só está concretizando algo que já estava ocorrendo. Quando uma pessoa se decide se separar, normalmente o casamento já está cambaleando há muito tempo. Muito pelo contrário do que muita gente pensa, quando você chega no fato de separação, é porque já estão há anos, muitas vezes, só convivendo junto, entre brigas e entre desavenças. Então, a separação ela não é condenada, principalmente para evitar um prejuízo maior. Todavia, se há filhos envolvidos, você tem que mudar o seu pensamento. Pode se separar da esposa, pode se separar do esposo. Mas os filhos regem a lei do amor. E essa o homem não separa. Então as famílias têm duas espécies, né? As laços corporais e as dos laços espirituais. Então por isso que eu friso os filhos. Vamos lá. Laços de sangue, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo. Simpatia, comunhão das ideias, fortalecidos pela purificação, se perpetuam, são os laços espirituais. Então, as possibilidades. Nos laços corporais, espíritos estranhos, simpatias anteriores e antipatias anteriores. É meu filho, mas não consigo me dar com ele. Ah, ela é minha mãe, me gerou, mas eu não consigo me dar com ela. Eu brigo com a minha mãe todo dia. São resgates. Você teve que nascer naquela família porque já houve problemas no passado e está na hora de recuperar agora. Por outro lado, os laços espirituais duram antes e depois das encarnações. Eu tive um amigo meu, que já desencarnou, mas já tinha idade. Ele era um médium, assim, por excelência. Muito bom. Eu me lembro quando ele ficou doente, já terminal, ele falou, ele era casado, a esposa dele, no leito dele, ele falou assim, agora eu vou me encontrar com a minha outra esposa. E ele nunca tinha outra esposa, né? Ele estava morrendo com a primeira mulher. Estava aguardando ele no desencarne pessoas que tinham laços, no caso uma ex-mulher, né, ou uma mulher, que teve relação com ele e perdurou pós-encarne. Estava lá, esperando por ele para levá-lo. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Os laços do sangue não criarão forçosamente liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. É por isso que muitos pais amam aquele filho adotivo, aquela filha adotiva, tanto ou mais do que os filhos carnais. Porque os laços são espirituais.
e não sanguíneos. A visão espiritual do divórcio. Agora é problemático. O que o espiritismo, o que o espiritualismo acha do divórcio, literalmente? Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? O divórcio, conquanto às vezes necessário, não é o caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas, apenas o bem extingue o mal. Está na obra Leis do Amor de Emmanuel. Então, segundo Emmanuel, né, o casamento, você tem que tentar mantê-lo. Tem que tentar, porque senão, como a gente viu nos slides anteriores, você vai reencarnar buscando esse resgate, como mãe, como filho, como irmão ou como esposa novamente. Nos casamentos insolúveis, nos casos insolúveis de casamentos desaventurados, não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Aí, foi aquilo que eu falei, né? Já está tudo destruído no seu relacionamento, não seria interessante já então fazer o divórcio? Muitos dizem que o divórcio é a válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar. Está certíssimo. Casos surgem nos quais ele funciona, por medida lamentável, afastando males maiores, qual amputação que evita a morte. Mas será sempre quitação adiada. Portanto, aquela ex-mulher que vivia lhe causando mal-estar, que você não via a hora de se separar, se preocupa não. Próxima encarnação você vai encontrar com ela de novo. Como irmã, como filho, como esposo. Tem que cumprir o resgate. Então, a maneira de reforma do débito contraído, tá? Mas será sempre uma quitação adiada a maneira de reforma do débito contraído. Então, o resgate dos débitos é a reencarnação. A reencarnação no resgate é também a recapitulação perfeita. Se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo, que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos pela suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Está na obra Ação e Reação. Então, a família terrena é aquela que permite o reajuste através da reencarnação. A nossa formação de família não é à toa. É para termos filhos e sermos orientadores daqueles filhos. É para resgatar a nossa esposa ou sermos resgatados. Então, o reajuste através da reencarnação, dissolvendo mágoas e liquidando contas. Na pergunta 775, Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Está aqui, ó. Um retorno do egoísmo. Puxa vida, então errei se eu me divorciei, se eu me separei? Isso só no amanhã, na sua vida após a morte, só no próximo reencarne que você vai saber de fato se você agiu certo ou errado. Se o contexto havia necessidade da separação, é justo. Lembrando que o amor que tem que prevalecer e o amor que você tem é pela família, pelo irmão, pelo filho,
pelo primo, de repente não é pela mulher ou pelo marido. Então, o Espiritismo fortifica os laços familiares exatamente por nos demonstrar que as lições afetivas são construídas passo a passo no pretérito. Nossas relações, elas são formadas a cada encarnação. A cada nova reencarnação, a cada nova vida, novos contextos de resgates e expiações, para que você possa fazer as pazes com o outro e consigo mesmo. Obrigado, gente.